Olá, bom dia. Hoje, 14 da manhã de uma terça-feira, no dia 2 de janeiro de 2024. Vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. É verdade que a gente, a gente não pode a vida de ninguém mudar. A gente não pode o nome de ninguém assinar. A gente não pode uma veste para alguém confeccionar e desejar a todo custo lhe dar. Mas a gente pode separar, a gente pode separar coisas simples do lugar. Mas para isso se dá, a gente não pode de meio termo ficar. Sim, não existe meia mentira, meia verdade, meia conversa, meia aquilo, meia. Existe uma conversa que não foi da forma como você esteve a desejar, mas existiu essa conversa. Existiu um assunto que não foi do jeito que você queria tratar, mas existiu um assunto. Que se você ficar o tempo todo, foi meio, fica complicado. Fica complicado. Porque se eu pegar um feijão para ser catado, eu tenho que analisar, sim, aquilo que será preparado. Porque se eu ficar o tempo todo, colocando feijão, tirando feijão, e traga aqui, não, eu não vou, e por quê? E por que é tão difícil a gente de assunto tratar? Porque é difícil mesmo certas coisas a gente falar. Sim, porque é preciso a gente considerar se o outro quer do assunto tratar. Mas você também tem que se lembrar, sendo você parte do lugar, você tem que clarear. Sim, clarear. Deixar entendido que em nenhum momento você esteve a participar ou a comungar daquilo que estava a se dar. E do que eu estou a falar? Eu estou a falar de coisas simples. Porque se numa mesa de bar eu sentar e tiver assuntos difíceis que ali estão a falar, eu só vou ficar se eu desejar, pelo menos do assunto, escutar. Ainda que a minha boca não venha se pronunciar. Mas eu vou. Mas isso não pode se dar assim com a mesma facilidade quando se trata de uma casa de cunho familiar. De alguma maneira você está lá, mesmo que o corpo não esteja no lugar. E você se vê num lugar, mesmo o corpo não estando lá, para de certos assuntos você tratar, não é tão simples.
Você olha em cada canto, você vê que o assunto não esteve assim se apresentando da forma que você esteve, de algum modo, solicitando, desejando. Você precisa se lembrar de que dentro de um ambiente familiar existe mais do que você costuma muitas vezes imaginar. Porque se você não desejar enxergar os cristais, você certamente os cristais você vai prejudicar. Você não pode apenas querer preservar prato de louça no lugar. Não tem como você não lidar dentro do ambiente familiar com outras coisas. Existe dentro de um ambiente familiar mais do que uma panela para lavar, mais do que um prato sujo para você pegar, mais do que um copo descartável para você considerar. E se você passa a desconsiderar o que há, você certamente vai se transformar num cristalzinho que qualquer um pode derrubar. Tamanha a fragilidade. E se você ficar o tempo todo, passando e passando por cima de coisas, como se isso não fosse lhe prejudicar, muito mais complicado vai ficar. Porque o tempo não limpa a casa. O tempo não arruma a casa. O tempo não conserta a casa. O tempo não coloca coisa sensata na casa. O tempo passa. Eu sempre entendi que existem coisas difíceis para a gente admitir. Sim, é difícil. Também compreendo que você não precisa sair por aí admitindo coisas e mais coisas. Sim, tem um copo descartável ali, o prato de louça caiu ali, tem um cristal prestes a ruir. Mas você precisa uma visão de mundo construir para lidar com tudo que tem ali.
dentro do mundo do seu existir. Para não causar prejuízo nem para você, nem para aqueles que estão a existir. Eu nunca desejei mentir para mim. Sim, a gente precisa admitir coisas boas e coisas ruins dentro do ambiente do seu ir e vir. Mas admitir não significa que você vai trazer como alimento para ti, não. Você apenas vai compreender. É o que cada um está a construir. E se não quer de fato ouvir, sim, os barulhinhos que estão a surgir, você apenas e apenas deixa claro, eu estou a ouvir. Mas se não quer ouvir, não queira depois jogar pra cima de mim. Não carrego fardo de ninguém aqui. E é assim. E é assim. E é assim. É simples assim. Nós complicamos porque a gente quer de alguma maneira fazer a meia culpa. Sim, é do tipo, eu vou, mas não vou, eu fico, mas não fico, eu falo, mas não falo, eu sinto, mas não sinto, eu penso, mas não penso. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não trato, não trato as pessoas aqui diferente do que eu me trato. Acho que eu devo tratar cada pessoa da forma como eu me trato. Assim eu posso, de fato, olhar até para um prato esmaltado e compreender que ali foi o seu legado. Foi no que foi transformado um prato esmaltado e ainda com buraco. Isso é complicado? É muito complicado. Mas muito mais complicado é você ser o próprio prato esmaltado e cheio de buraco. Imagine, eu caí num prato esmaltado, cheio de buraco, não valendo um tostão furado. Assim conforme o ditado. Isso não me soa razoável. Assim, o tempo sempre foi medido e pesado. Para eu poder lidar com cada fardo. Deus nunca me pediu para não tomar cuidado. Deus sempre me disse, deixe o sentido vivo.
sempre, sempre, sempre ligado. O seu sentido deve ser avisado. Saber a hora de ocupar e desocupar o espaço, sem prejuízo e sem prejudicado. Aos olhos de Deus, tudo, 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 tudo é calculado. Não existe ponto falho. Não existe se fosse assim. Não coloco e se fosse assim. Isso não existe para mim. Porque se eu fosse calcular, e se fosse assim, o que isso iria me dar? Que tipo de roupa eu iria usar? A da minha escolha particular ou as que estiver a confeccionar? Não quis, não quis a máquina de costura de ninguém usar. Eu não quis nem sequer considerar a possibilidade dessa máquina de costura de mim se aproximar. O que eu sei é que eu estive a ocupar a minha vida de cunho particular, como é razoável de se dar. Como é razoável. Não vivo desconsiderando o outro lado. Sim, se Deus me diz e me diz para eu seguir, para eu entrar e sair, considerando o ser vivo que existe dentro de mim, assim eu vou prosseguir. Mas ele também me diz que existe o outro lado ali. As ações do outro lado devem seguir conforme cada um esteja a definir. Isto não determina o que é bom para mim. Nunca vai ser assim. O que determina o que é bom para mim é o que Deus esteja a decidir. Vai por aí, você vai encontrar isso. Faça assim. Você sabe agir. Se eu fosse fazer diferente, eu seria uma inconsequente. Sim, a escritura bíblica está cheia de exemplo para a gente de fato seguir. Quando o profeta Samuel ungiu o rei Saul, disse para ele o que ele iria encontrar. Está lá. Se Deus me diz, Maria de Cássia, vai em tal lugar, você vai encontrar uma quartinha lá. Saiba que é difícil lidar, mas respeite o que é a quartinha desejar. Você vai encontrar uma flor seca. E por mais que a gente deseje a flor alimentar, você sabe que o tempo da flor é finito, já foi definido e de um modo muito esquisito. Você vai encontrar um anjo caído
não deve, de fato, se preocupar com isso. Apenas faça aquilo que foi prometido. Por que que eu, para não encontrar o que Deus está a me falar, um outro caminho vou pegar? Por quê? Eu coloquei a quartinha ali. Fui eu que deixei a florzinha murchar. Fui eu que desconsiderei o anjo caído do lugar. Não. Não. E não. E não. Mas, se pude, várias vezes, no mesmo caminho, passar, por que desconsiderar as dores que eu estive a encontrar? Por que não dedicar um tempo para a quartinha escutar, para com a florzinha conversar, e para com o anjo caído eu lidar? A gente pode fazer aquilo que a gente desejar do lado de cá, quanto ao lado de lá, a gente também pode um caminho pegar para a gente não prejudicar quem esteve, de fato, a colaborar com a situação que a gente vai encontrar. O tempo presente e o tempo passado. Mas se a gente quer apenas aproveitar o tempo que a gente julga mesmo, que tudo pode realizar para nós, fica difícil. Fica difícil mesmo a gente lidar com prato esmaltado. Eu nunca desejei tamanho buraco. Entendo que a gente pode ser razoável, mas é cada um carregando o seu próprio fardo. O meu é verdade. Eu carrego para todo lado. Não é nem leve, nem pesado. Ainda que muitas vezes a gente precisa calcular. Sim, para saber se a gente é capaz de, com tudo isso, lidar. Mas sabendo que Deus
E Deus sempre vai chegar para o peso aliviar. E assim a gente não vai burro virar. Eu jamais colocaria burro como garantia de vida minha. Jamais. Portanto, o dia amanhecia e Deus me dizia: sorria, Maria. Sorria. Você não plantou hipocrisia. Vai apenas e apenas viver a verdade de cada dia. E essa é a verdade do meu dia a dia. Sem hipocrisia. Não acho uma coisa razoável. Respondo pelo que eu realizei, pelo que eu plantei. Mas as minhas digitais eu preservei. Sobre elas também eu falei. Portanto, vai ficar esquisito se a gente não colocar bem claro tudo isso. Obrigada. Eu não sonho com o infinito como número perdido. Deus calcula bem tudo isso. Não vivo sonho perdido.